Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Agora ficou bom. Amados irmãos e irmãs, bom, eu não vou repetir tudo, né? Mas, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem e o Espírito Santo me incomodou para que eu trouxesse essa mensagem o mais rápido possível. E nós já oramos, né? Talvez não tinha som, mas Deus ouviu, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, muito prazer. Eu sou pastor da Igreja Cristã, Templo do Espírito Santo, e Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus, orei dessa forma quando estava sem som, né? Mas eu orei pela sua vida, orei para que Deus possa nos conduzir nessa tarde. Nós vamos falar hoje sobre as memórias. E a memória foi algo e é algo criado por Deus. Deus nos deu uma capacidade de armazenamento como nenhuma máquina consegue armazenar da forma que o ser humano armazena as memórias. Tudo guardado de forma divina, de forma que nós recebemos essa capacidade de armazenar cheiros, é ou não é? Cheiros, parte visual, né? E tudo aqui na nossa cabeça. Mas o problema é que às vezes a gente armazena, mas não sabe gerenciar o que fica aqui. Porque o nosso cérebro, ele não sabe, assim, dizer, identificar se aquela memória aconteceu há 10 anos atrás, ou há uma semana atrás, ou um dia atrás, ele não sabe diferenciar isso. Por isso que existem pessoas que elas sofrem quando lembram de algo ruim que aconteceu, ela sofre novamente. Ela sofre como se tivesse sido ontem, né? E tem muitas pessoas que elas estão sofrendo por causa das suas memórias passadas. Então, hoje nós vamos ler sobre isso, meditar na palavra do Senhor e que em algum momento o Espírito Santo possa falar diretamente com você e isso seja de alguma valia ou edificação para que você possa gerenciar os seus pensamentos, suas memórias e abençoar a sua vida. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você que está aqui conosco, você que recebeu um link, que você possa compartilhar, multiplicando o alcance desse vídeo para que essas pessoas elas também assistam esse vídeo, tá certo? Boa tarde Patos de Minas, boa tarde a você meu irmão católico, espírita, evangélico, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de só um minutinho e eu vou também passar a transmitir pela Rádio Primícias. Então, só um minutinho e eu vou ligar a nossa rádio Primícias para que possamos transmitir também por ela. Glória a Deus. Pronto. Já estamos também
ao vivo pela Rádio Primícias para aumentar esse alcance. Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos começar em Gênesis. Você pode abrir, eu estou aqui com a minha Bíblia, e você pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, no a partir do verso 50. Então vamos lá. Gênesis 41, verso 50. A palavra de Deus diz assim, ó: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Amados irmãos e irmãs, essa passagem aqui mostra que José do Egito, lembra? Diz que ele teve o primogênito. E quando ele teve esse primogênito, ele resolveu chamá-lo de Manassés. Manassés quer dizer aquele que está entregue ao esquecimento, se referindo ao perdão, né? Então, ele homenageou o seu filho com essa frase, né, que está dando significado ao nome Manassés, porque José foi um homem que Deus deu essa capacidade dele gerenciar as memórias. Porque, lógico, você conhece a história de José, e eu vou lembrar aqui só um pouquinho. José era um menino, era um jovem, e o pai gostava, era apegado a ele, né? Então, o pai mandou fazer uma túnica, né? Sempre estava ali, e aconteceu que os irmãos criaram uma inveja muito grande de José. E um dia isso chegou ao ápice. Eles, de comum acordo, né, eles levaram José para um lugar, e a Bíblia diz que eles empurraram José numa cisterna, num buraco, que não dava para sair. Sozinho não dava para sair. Agora imagine um jovem, né, um menino, que estava ali confiando nos seus irmãos mais velhos, né, colocando toda a sua confiança. O irmão mais novo confia no irmão mais velho, e isso foi jogado por água abaixo. Toda aquela confiança já foi por água abaixo. Por quê? Porque os irmãos de José resolveram jogá-lo dentro de uma cisterna. Imagine o desespero daquele jovem ali jogado em um buraco. Imagine o tanto que gritou, que chorou, porque eu não me lembro se a Bíblia fala do tempo que ele ficou ali,
mas com certeza ele ficou algum tempo porque eles conversaram, eles decidiram ali entre si que aquela punição que eles deram para ele, né, teria que ser algo, algo maior. Então, eles pensaram o seguinte: ali está vindo uma caravana que vai para o Egito. O que a gente faz? De deixar ele ali morrer de fome e sede, vamos fazer o seguinte: a gente vende ele como escravo para essa caravana e eles levam ele embora. Que aí cessa o problema de, de nosso pai ficar apegado e nos desprezar e querer mais o José do que nós. Então a gente despacha ele e a gente pega um animal, mata esse animal, pega a túnica dele, suja a túnica dele com aquele sangue. Quando chegar em casa, a gente fala para o pai que ele morreu, que uma fera comeu ele. E aí eles fizeram essa maldade com José. José foi vendido como escravo e colocaram José naquelas jaulas e levaram ele para o Egito. E eles fizeram como combinado, disseram para o pai que José morreu. Tinha morrido, quer dizer, uma fera tinha matado ele. E aí José vai como escravo para o Egito. Você está entendendo o trauma daquele jovem de ser desprezado pelos irmãos, de ser traído pelos irmãos, de ser empurrado em um buraco e, como não bastasse, fosse vendido como escravo. Amado irmão e irmã, isso na cabeça de um jovem faz com que bagunce ali até a sua personalidade, o seu entender, o seu coração. Eu lembro que tinha um pastor e esse pastor, ele contava que ele foi abandonado pela mãe. A mãe pegou ele no centro da cidade e soltou o menino, de propósito. Soltou o menino e o menino ficou vagando. Pensa num desespero. E ele diz que às vistas dele, ele ficou tão desesperado. A criança ficou tão desesperada que a sua vista ficou preto e branco. Eu não sei explicar essa reação, mas ele começou a enxergar tudo preto e branco por causa daquele trauma. Imagina só, a própria mãe pegar ele pela mão e abandoná-lo na rua. É triste, né? É inacreditável uma coisa dessa. Mas você vê que na Bíblia há registros de maldade semelhante, ou até pior. Então, José sofreu esse trauma tão grande, sabe? Aquilo poderia ter afetado a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que foi uma luta, foi uma guerra, passar por aquilo. Mas, olha só que coisa, Deus era com José. Está escrito na Bíblia. Deus
era com José. José não tinha mais o apoio da família, mas ele tinha o apoio de Deus. E aí, nessa passagem, quando ele tem o seu primeiro filho, ele faz questão de colocar o nome dele Manassés, que quer dizer aquele que está entregue ao esquecimento. Falando isso a respeito do perdão, porque mesmo com todas aquelas memórias ruins, não é, a gente precisa entender que não estamos falando a respeito de amnésia, tá? Não é amnésia, tipo, não, vou fazer aqui a unção de Manassés. Aí o camarada fumava charuto. Aí depois da unção de Manassés, aí pergunta, você fuma charuto? Eu não. Você nunca fumou charuto? Não. Tem certeza? Esse charuto que está no seu bolso é seu? Não. Entenda, a gente tem que ter uma fé inteligente. Deus nunca vai apoiar a mentira. Deus não vai apoiar. Mas tu não lembra, apagou. Apagou. Não, Deus não trabalha assim, filho. Sabe por quê? Porque as nossas memórias, elas não são apagáveis, né? A não ser que dê uma zebra, um problema, bata a cabeça, não é? Não, o nosso cérebro não foi feito para apagar a memória. Apaga a memória quando dá problema. Entendeu? Quando dá um problema, a gente apaga a memória. Não é assim? Não é verdade? Existem doenças que elas causam justamente o esquecimento. A verdade é que as nossas memórias, o próprio Deus, ele nos dá a capacidade de gerenciá-las de maneira que aquela memória ela não o faça sofrer. Quer dizer que é como uma cicatriz. Uma cicatriz algo que foi curado direitinho, fechou, né? Então o tempo passou e a marca ficou, mas não dói mais. É exatamente isso que a gente está falando. Então José, ele mostra aqui que Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Esse trabalho se referindo à época que ele injustamente foi trabalhar de escravo. Então, veja que a injustiça, ela acompanhou José. O espírito de injustiça, ele acompanhou José, mas não interferiu no caráter dele. Entenda que Deus não apagou a memória de José, mas Deus fez com que tudo aquilo que ele passou não o fizesse sofrer mais. Houve um momento de choro, houve um momento de grito. A Bíblia diz que ele gritava, que se ouvia lá na casa do faraó. Sim, ali era o momento onde ele estava explodindo. Ali foi o momento quando voltou os seus irmãos, né? E ali o choque, realmente, nós somos carne e osso, nós sentimos. Mas veja que a Bíblia fala que antes de vir a fome, a Bíblia fala que antes de chegar a fome, nasceu os dois filhos a José, né? E no primogênito ele já colocou o nome, veja que ele colocou o nome em uma homenagem a Deus que tinha
feito ele esquecer os traumas, esquecer de tudo que ele sofreu. Veja que isso é muito forte e o próprio Senhor Jesus, ele fala que uma mulher, eu acho que é Jesus que fala que uma mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores terríveis. Mas a Bíblia diz que quando ela toma o seu filho nos braços, ela já não se lembra da dor, pelo prazer de ter trazido ao mundo um filho. Um filho. É ou não é? Você que é mãe, você deve saber que naquele momento que você está ali com seu filho nos braços, a medicina fala que é jorrado um, um, um hormônio, né? Alguma coisa assim. E ali a mulher, ela não lembra das dores, do sacrifício, de tudo que passou. Então, amado irmão e irmã, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Precisamos da ajuda de Deus, porque a nossa cabeça, ela funciona automaticamente. Ou, às vezes, a pessoa, ela aperta um botão, né? Então, tem memórias que, de repente, elas aparecem. E você não quer, mas ela aparece. Mas tem memórias que a pessoa, ela força aquilo. Tipo, às vezes a pessoa perdeu um filho. E aí, ela pega a foto e ela olha, e até aí, tudo bem. Mas o problema é que o cérebro abre uma gaveta, ou seja, vai abrir uma gaveta, tem várias coisas naquela gaveta, e às vezes, né, você acha uma coisa que não estava procurando, não era aquilo que você queria, mas está ali, e vem na sua cabeça. Então ali a pessoa, ela lembra do acidente que perdeu o filho, lembra da situação, e o cérebro, ele trabalha muito, muito rápido nisso, de maneira que a pessoa daqui a pouco ela está chorando, está sofrendo tudo de novo. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para gerenciar isso. E José, ele declara que Deus ajudou. Deus ajudou ele de forma que ele não lembrou de tudo que ele trabalhou como escravo e de tudo que ele passou na casa do pai dele. É importante que se procure ajuda. É importante porque também eu falo na parte espiritual e também na parte de procurar um profissional, às vezes é necessário, né? Eu não conheço o trabalho, nunca fui num psicólogo, eu não conheço o trabalho, mas respeito o trabalho de toda a ciência, de toda a medicina, tudo é válido, mas a necessidade de pedir a Deus para que aqueles traumas, aquelas situações que machucaram seu coração, tem coisa que realmente vem na cabeça, mas tem coisas que a pessoa procura. É aquela pessoa que ela teve um amor e aquele amor não foi correspondido, e toda vez a pessoa, ela pega uma bebida, ela põe uma música que era usada na época e ela procura aquilo para lembrar daquela situação e acaba sofrendo, não é verdade? Então, tem coisa que a pessoa mesmo procura. Então, nós já entendemos que
José recebeu essa capacidade de Deus de gerenciar as suas memórias. E olha que foi feio. A situação, né? Por muito pouco tem gente que pira mesmo, por causa de situações difíceis, né? Então ele teve a ajuda de Deus para liberar esse perdão e para esquecer tudo o que passou. Bom, eu quero mostrar mais uma palavra para você que está escrito em Lamentações. Então vamos lá em Lamentações. Vamos aqui, passando Jeremias. Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Deixa eu ver aqui se o meu som ainda permanece bom. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Então, Lamentações, capítulo 3. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu não consigo mostrar na tela, porque hoje estou fazendo essa transmissão de uma maneira mais simples. Então, Lamentações, capítulo 3, o verso, nós vamos ler a partir vamos ver, Lamentações, capítulo 3, é um desabafo, viu? É um desabafo de Jeremias. Vamos ver aqui, vamos ler. Vamos ler aqui a partir do 14. Vamos ler aí. Lamentações, capítulo 3, verso 14. Diz assim, ó: Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Olha só. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Você vê que estava na tábua da beirada mesmo. O trem estava feio. Aí ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele finaliza dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, amado irmão e irmã, só esse finalzinho aqui, ele diz que continuamente recordava de algo. Veja que ele passou por algo muito terrível e ele relata que é como se quebrasse os dentes. Ele relata que havia amargura, que aquilo fez com que a esperança dele fosse embora, perecesse. A situação era que ele lembrava da aflição e aquilo era como um veneno. Você está entendendo que as memórias, elas podem ser veneno, se não gerenciadas. Ele diz, continuamente ele recordava daquilo, e a Bíblia diz que a alma dele se abatia. Essa é a situação de muitas pessoas. Elas estão recordando, lembrando de algo e sofrendo.
E aí a pessoa, ela fica naquela situação, o tempo vai passando, a pessoa vai ficando entristecida. Tem pessoas que adoecem emocionalmente porque elas estão presas nas suas memórias. Mas veja que Jeremias, ele abre o coração mostrando o que estava fazendo sofrer, mas ele, no finalzinho, ele diz uma coisa muito importante para nós. No finalzinho ele diz assim: quero trazer à memória, veja bem, veja na sua Bíblia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amado irmão e irmã, ele está é, sendo envenenado, assim que ele falou, que o efeito de recordar de coisas ruins que aconteceram, o efeito é como um veneno. Talvez você esteja ouvindo, você que me ouve pela rádio, agora são 2 horas e 54 minutos, estamos ao vivo pelo Facebook e também pela Rádio Primícias. Talvez você esteja sentindo isso, como se um veneno que vai te matando, te sufocando, tirando a sua vida, tirando a sua paz, tirando a sua esperança. Então, tem pessoas realmente que estão nessa situação, estão adoecidas por causa dos seus traumas, por causa das suas memórias. Aquilo, aquilo manda na tua vida, aquilo te aprisiona de uma forma que as suas forças vão embora, você não consegue trabalhar, não consegue comer, verdadeiramente um veneno. Mas veja que Jeremias, no finalzinho, ele diz o seguinte: eu quero. Porque o pessoal fala, né, que querer é poder, né? É assim que fala. Primeira coisa, você tem que querer. Querer o quê? Querer sair dessa situação. Porque tem pessoas que elas se abatem de uma forma que elas não têm forças. E às vezes elas se entregam àquele trauma, àquela situação, e a pessoa vai ficando cada vez pior. Então a pessoa primeiro ela tem que querer. Ela tem que querer sair dessa situação. Então Jeremias ele fala: quero, eu quero trazer à memória, não essas coisas ruins. Não, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que pode me levantar. Eu quero lembrar daquilo que me faz bem. Eu quero lembrar das coisas boas que Deus me deu, que Deus fez. Eu quero lembrar daquilo que me traz essa energia, essa esperança. É isso que eu quero. É exatamente isso. Então, amado irmão, irmã, com certeza José, ele fez isso. Ele começou a lembrar que Deus era com ele. E ele começou, sabe, aos poucos. Quer dizer, Deus me trouxe como escravo aqui. Perdão, os meus irmãos agiram e eu me tornei escravo aqui. Eu falo assim que Deus me trouxe, porque lá na frente ele fala que foi Deus que trouxe ele na frente para resolver o problema da fome, né? Mas ele entende que lá, mesmo sendo escravo, Deus o pôs como chefe de uma casa. A misericórdia de Deus. E que lá, na injustiça, na calúnia que ele sofreu, e foi parar na prisão, e lá na prisão, de novo, né?
de novo na prisão, mas ali na prisão apareceu o copeiro e o padeiro. E ali foi a oportunidade que Deus deu para que ele chegasse até o faraó. Amado irmão, irmã, tudo coopera para o bem. E às vezes a gente está passando por uma situação e a gente quer entender, a gente procura de alguma forma querer saber, entender o porquê daquilo, mas existem coisas que elas acontecem para trazer ensinamento. Eu sei que não é fácil, mas tem coisas que nos fazem crescer na nossa comunhão com Deus, no nosso entendimento, e por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, amado irmão e irmã, José procurava lembrar daquilo que o fortalecia. Então, veja que o povo de Israel, mesmo sendo levado cativo, mesmo passando tanto tempo fora de casa, eles não perderam a cultura ali da sua terra, né? Eles não perderam a sua identidade, mesmo tanto tempo fora, né? Porque eles preservaram a memória ali dos seus pais, da Torá, né? Eles guardaram as coisas boas. E é justamente isso, ter um olhar para as coisas boas que aconteceram e ser grato, né? E ser grato pelas coisas, não esquecer do que Deus fez. Então, o Jeremias, ele fala que diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele procurava trazer na memória coisas boas, coisas que o fazia ter ânimo. Então, amado irmão e irmã, veja como é importante esse gerenciamento das suas memórias, né? Porque Deus inventou as memórias. E às vezes você vê pessoas sofrendo tanto, mas Satanás também trabalha nas memórias. Satanás trabalha pesado aqui, ó, na cabeça das pessoas, para que elas não se perdoem, para que elas não perdoem, para que elas fiquem aprisionadas àquilo. Então, amado irmão e irmã, eu quero falar aqui a última passagem para a gente ir para o final, tá? Mas as memórias, elas são criação de Deus, forma de armazenar e de gerenciar, é coisa de Deus, é uma capacidade que Deus dá através do Espírito Santo. Então eu quero finalizar aqui, que eu preciso que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, no verso 4. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Deus diz o seguinte a respeito do novo céu e a nova terra: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Veja, veja. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amado irmão e irmã, veja que essa passagem, ela mostra uma forma que Deus, ele vai fazer para nos trazer a plena paz. Se nessa terra nós se nessa terra nós de alguma forma precisarmos gerenciar as nossas memórias, nós conseguimos com a ajuda de Deus. Não é que a gente não vai lembrar, nós vamos lembrar, mas não vai doer, tá? A gente lembra, mas não dói. Então aquilo foi gerenciado. Com a ajuda de Deus a gente consegue fazer isso. Já na glória, a Bíblia diz que não vai haver mais pranto, nem dor, nem choro. Ele vai enxugar toda lágrima. Por quê? Aí ele diz, porque as coisas já passaram. Passou. Então, amado irmão e irmã, eu acredito que, de uma forma, Deus vai tocar em nossas memórias ruins. Totalmente. Porque se aqui a gente lembra, mas não dói, lá a gente não lembra. Só vai lembrar do que Deus quiser. Compreende? Então, aqui na terra, a gente lembra das coisas ruins, mas com a ajuda de Deus, aquilo não dói mais no nosso coração. Lá no novo céu, nova terra, simplesmente Deus apagará e não vai haver mais pranto, nem dor, nem choro, simplesmente não vai lembrar. Só vai lembrar daquilo que Deus quiser. E é muito forte isso, porque existem pessoas que, infelizmente, o familiar não vai conseguir a salvação, né? Infelizmente. Vai acontecer? Vai. Tem gente que é cabeça dura. Tem gente que não vai aceitar. Nem de jeito nenhum. Não vai aceitar. Aí imagine, a pessoa foi salva, chegar no céu. E aí, chegando lá no céu, tudo tão lindo. E ela diz assim, cadê meu marido? Cadê meu marido? Onde ele está? Mesmo que lá no céu não vai haver casamento, mas imagina a mulher caçando o marido, ou o filho, sei lá. E diz, cadê? Ele não está aqui. Se ele não está aqui no céu, ele foi para onde? Para o inferno. Já pensou? Então eu acredito, é a minha fé, que com essa passagem aqui, mostra que Deus vai tocar nas nossas memórias. Não toda, não toda, mas aquilo que nos fez sofrer, aquilo vai ser apagado definitivamente. Tá? A gente no computador tem o delete. Quando você aperta o delete, aí ele vai para a lixeira, né? Você está no seu computador, você quer deletar, você clica lá, delete, vai para a lixeira. Se você apertar Shift Delete, ele não vai para a lixeira, ele vai desaparecer. Entendeu?
uma dica aí de informática. Então, é como se hoje nós apertamos o delete e vai para a lixeira, né? Mas fica lá na lixeira. No novo céu, nova terra, é como se fizesse um shift delete. Vai embora, não fica em lixeira, acabou, não tem como recuperar mais. Compreendido? Aleluia. Então, amado irmão e irmã, veja bem, eu quero falar agora aqui, olhando para você, porque eu não sei como é que você está, eu não sei a situação que está as suas memórias, né? E talvez você tenha passado por momentos de muita dor, de sofrimento. Talvez você enfrentou uma tragédia, uma perda, um divórcio. Não sei o que está acontecendo, mas se você não está conseguindo se desvencilhar desse mal que aconteceu, aquilo fica lembrando você. Tem pessoas que, por causa do passado, bebem. Tem pessoas que, por causa do passado, usam drogas. Tem pessoas que, por causa do passado, elas estão com o presente e o futuro comprometidos, porque estão doentes. Nós precisamos seguir a palavra. Concordo em você procurar um psicólogo se for necessário, mas aqui na palavra de Deus mostra como José gerenciou a vida dele, as memórias dele, os traumas dele, com a ajuda de Deus, e como Jeremias, que era considerado profeta chorão, de tanto que ele sofreu, né? Participou do cativeiro, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele estava ali no meio do cativeiro e eles tiveram a ajuda de Deus e deixaram escrito direções. Primeira coisa, deixar Deus ajudar, buscar a ajuda de Deus para esquecer o que passou. E segundo, não procurar, né? Não ir procurar coisas do passado, e sim lembrar de coisas boas, lembrar daquilo que nos fortalece, que nos traz esperança. Eu creio que essa direção, ela é muito importante para nós. E eu quero, amado irmão, irmã, orar por você agora, mas eu gostaria muito de orar por você presencialmente, de atender você, seu esposo, sua família. Meu nome é Pastor Alessandro e eu estou ali na rua Ponto Chique, 336, Vila Garcia, todos os domingos, às 8 horas da manhã. A partir das 7, 7h30 da manhã, a igreja já está aberta, e após também, se você precisar de um atendimento. Então, eu gostaria de atender você que mora ali próximo ao bairro Nova Floresta, Jardim Califórnia, Vila Garcia, você que mora ali próximo, gostaria de atender você, tá? Eu já tenho quase 30 anos ali pregando o Evangelho, e eu acredito no meu chamado, eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo na minha vida para ajudar pessoas. Então, se você deseja essa oração e esse atendimento, domingo, a partir das 7 horas, 7h30 da manhã, eu estou ali na rua Ponto Chique, 336, bairro Vila Garcia. Eu quero fazer uma oração agora por você, tá bom? E eu acredito
que o Espírito Santo já está tocando na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por essa pessoa. Eu não sei a situação que ela está, mas eu sei a situação que Deus pode transformar através da fé, da palavra, através do poder de Deus. Que Deus te visite agora, que Deus possa tocar no teu coração ferido, nessa sua memória que talvez esteja pesando, tornando a vida mais difícil. Eu peço a Deus que te ajude nessa situação, que o Espírito Santo possa te abraçar, te dar esperança, que possa te dar condições de seguir essa vida, de te dar paz. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que verão esse vídeo, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e os tire dessa situação que tem sido uma escravidão para ela, que tem aprisionado essa vida, fazendo com que essa pessoa não veja esperança e que seja triste com tudo que aconteceu e a situação como está hoje. Que Deus possa mudar essa história, que Deus possa mudar essa situação e que você seja abençoado em nome de Jesus, aonde quer que você esteja. Eu declaro isso sobre a sua vida e você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, amado irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a você que me assistiu, você que ainda vai me assistir. Eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao seu coração. E eu reforço o convite para estar conosco nesse próximo domingo, às 8 horas da manhã, Rua Ponto Chique, 336, o bairro é Vila Garcia. Eu convido todos vocês que moram ali no entorno para escutar uma palavra, buscar a presença de Deus e, se preciso for, um atendimento. E nós fazemos todo culto, nós fazemos um momento de oração pela família. Você pode estar ali levando uma fotografia ou, se desejar, apenas o nome, para que a gente cole no nosso mural e ali receba as intercessões. Tá bom? Que Deus abençoe você. Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.